Saudações, amigos e clientes. Conforme solicitado por vocês, fiz esse vídeo simples explicando um pouquinho como que funciona a rescisão indireta. O que é, como que funciona judicialmente. A rescisão indireta, ela é um meio de você conseguir dar uma justa causa na empresa. Você consegue sair recebendo todos os seus direitos. Assim como a justa causa da empresa tem que ser bem fundamentada, a rescisão indireta também é uma das ações mais difíceis da Justiça do Trabalho. Ela não é fácil. Tem juiz que não aceita liberar fundo de garantia se for fazer acordo na primeira audiência. Não aceita liberar o seguro-desemprego, pega um pouco do fundo de garantia e assim vai. Não é uma ação tranquila. Mesmo que alguns já tenham ganho, já tenham feito acordo, igual o caso do BH, o BH sempre chega na primeira audiência e ele libera as verbas rescisórias. Mas é a opção dele. Se algum dia ele quiser dar prosseguimento, a chance do cliente perder é altíssima. Esse vídeo é destinado aos rodoviários. Quais são os casos que a lei estabelece? Quando que o empregado pode entrar com a rescisão indireta judicial? Não existe outro tipo, não existe rescisão direta. As pessoas sempre me ligam e perguntam: qual que é a rescisão indireta e a direta? Não, só existe indireta. A direta é quando a empresa te manda embora e paga tudo corretamente. A indireta, você pode entrar na justiça quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, contrários à lei, que não podem ser executados, alheios ao contrário. Não é o caso do rodoviário que dirige e cobra, porque o sindicato em 2013 assinou que bastava pagar os 20% a mais. E recentemente, em 2018, o sindicato colocou também na convenção coletiva, conforme o vídeo que eu mandei, que não que o motorista ele é obrigado a dirigir e cobrar, não se tratando de serviços contrários alheios ao contrato. B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo. É o caso igual era paraense, milhões de advertências. O cara tinha 2 anos de empresa, tinha 60 advertências. Conversou com o motorista de advertência. Você trabalha aí 12 horas sentado, você não pode conversar com seu colega de trabalho. Não pode olhar para o lado. Então, assim, é rigor excessivo. Tem que ser trabalhado para mostrar ao juiz que é o rigor excessivo, porque a primeiro modo parece que não é. Quando você pega uma advertência falando sobre o que ocorreu, parece uma coisa gravíssima. Então tem que explicar ao juiz que não é. É como se desse uma advertência para um assessorista, porque ele apertou um botão errado. Ele ia ter 1 milhão de advertências. Correr perigo manifesto de mal considerável. Eu acho isso aplicável nessa pandemia. As empresas não estão fornecendo máscara, não estão fornecendo álcool em gel, entendeu? A mais utilizada antes da pandemia era não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Era não depositar o fundo de garantia, não pagar as horas extras, não ter banheiro, entendeu? E assim vai. Não fornecer o troco, que para mim era terrível. Para mim, uma das piores coisas que tem no coletivo é não fornecer o troco diário. Você ficar em padaria, isso para mim era terrível. O E é ato lesivo à honra, boa fama. O F é ofender. E a G, que é reduzir o empregador reduzir o seu trabalho de forma que você fique recebendo menos. Eu acho que pela pandemia não vai ser aplicável. O tribunal vai entender que isso pode, porque é uma sensação que, mesmo que as empresas tenham recebido milhões de incentivo, não estejam pagando salários, na justiça parece que é um mendigo que está indo. Uma empresa de ônibus e uma lanchonetezinha que vende só quibe é a mesma coisa para a justiça. Então elas chegam lá, falam que não está conseguindo pagar o salário, está dando conta, e o juiz, com a lei, a medida provisória, e com o sindicato autorizando, ela pode ter reduzido o salário igual ela fez. Tá ok? Vamos lá então. Mas mesmo assim você decidindo entrar, como que funciona isso na justiça? A regra é que só tem uma audiência, chamada audiência una. Mas pode ser que o juiz fracione com a audiência inicial e, quando tem audiência inicial, aí tem uma segunda audiência, que é a audiência de AIJ, que é onde ouve as testemunhas. Ah, mas por que a minha teve 5 audiências? Porque enquanto não termina a perícia e não intima as testemunhas, não vai para a sentença. Na verdade, só seria 2 audiências, o normal. A regra é uma, mas no coletivo, como tem insalubridade, tem hora extra para fazer perícia, costuma ter 2. A audiência que houve testemunha, ela só será ouvida depois que tiver terminado todas as perícias. Por isso que pode demorar. Fiz um quadro explicando isso, como é que funciona.
Vamos lá. A primeira audiência, ela é marcada de 15 a 60 dias. Beleza. Se você conseguir fazer um acordo, ótimo. Você vai... Deixa eu ajustar aqui. Você vai receber em 15 dias o prazo para receber suas guias. Se você entrou com o processo, marcou a primeira audiência, você lá fez um acordo, bacana, você vai receber as suas guias no prazo. Entendeu? Mas e se você não aceitar o acordo que a empresa vai oferecer? Ainda mais nessa pandemia, eles vão falar que está quebrando, que não está tendo dinheiro, que não está tendo nada. Então, é um risco não fechar acordo. Ir lá para pegar R$1.000, eu não sei. Cada cliente pensa de um jeito. Aí marca a segunda audiência. Essa segunda audiência, ela pode demorar de 7 meses a 18 meses. 1 ano e meio. Tem as perícias, tem testemunha, que vai ter que ser ouvido nessa segunda audiência. Tem juiz que não vai mandar pagar, liberar suas guias aqui, ó. Não é igual jogador de futebol, tanto de jogador de futebol que entrou. Mesmo assim, com muita manobra, que eles conseguiram receber as guias. Geralmente não é assim, não. Tirando jogador de futebol, quase ninguém consegue receber essas guias aqui com esses 15, 60 dias. Passou aqui, ouviu, terminou de fazer todas as perícias. Acabou de ouvir testemunha, teve a segunda audiência. Aí passa, assim que terminou de ouvir a testemunha, mais 12 dias sai a sentença. Desses 12 dias que saiu a sentença, tem os embargos declaratórios, que é um recurso que faz a sentença voltar, que o juiz pode julgar de novo. Ficou faltando alguma coisa na sentença. Se o juiz for julgar de novo, mais 40 dias. Só que essa sentença aqui, você pode fazer um recurso ordinário direto. O embargo de declaração, ele é um recurso só se tiver faltado alguma coisa. Você não pode ficar usando ele... Você só pode usar ele no tribunal, que pode ser usado. Aqui, se você usar indevidamente, você paga multa. Geralmente é a empresa. Quase não usam. Na Justiça do Trabalho, pelo menos nisso aí, é muito difícil ter um embargo de declaração verdadeiro. Teve a sentença, você faz o recurso ordinário. Demora de 6 meses a 12 meses, a 1 ano, para ser julgado no tribunal. Seria como se fosse o estado de Minas Gerais. Mas não é não, mas só para vocês entenderem. Aqui a primeira audiência seria como se fosse a Belo Horizonte, a cidade. Aqui seria o estado. E aqui seria, o TST seria o Brasil, o nível federal. Só para vocês entenderem como é que funciona os andamentos. Mas não é assim não. Se fosse explicar desse jeito, tá errado para outro advogado. Então assim, fez o recurso ordinário, 6 meses a 12 meses. Beleza, teve o acórdão, que a acórdão é uma sentença do tribunal. Novamente, tem os embargos declaratórios. Se caso tiver, volta para fazer um novo acórdão. Se não tiver, faz o recurso de revista, que é o recurso que manda para Brasília. Demora 30 dias mais ou menos para processar ele. Geralmente eles negam, eles não dão seguimento ao recurso de revista. Aí tem que fazer o agravo de instrumento para fazer o recurso de revista subir. Sempre que faz o agravo de instrumento, o recurso de revista sobe e vai para Brasília. Brasília demora de 1 a 2 anos para ser julgado. Geralmente termina aqui. Assim que sai o acórdão de Brasília, não tem outro julgamento. Volta para o transito em julgado. Porém, tem empresa que faz recurso para o STF. É muito raro. Aqui em Belo Horizonte, para mim, é só a Transmoreira que faz. Mesmo assim, também demora mais 1 ano, mas também julga contra. Então, assim, até chegar no TST aqui nessa brincadeira, demora mais ou menos 4 anos, 5 anos. Ah, doutor, mas meu processo está demorando 6 anos. Depende, isso aqui tudo é variável. Isso é uma média, entendeu? É uma média de 4 anos para chegar aqui. Quando chegou aqui, que transitou em julgado, que já não tem mais recurso, que começa a hora de receber, chama execução. É a hora que você vai calcular. Todo mundo fala assim, por que você não calculou? Você só calcula aqui, ó. Você tem uma média de valores aqui, mas calcular mesmo exatamente o seu direito é só aqui. Porque você não calcula, você não sabe se você ganhou. Ué. Tem hora que você ganha também, mas não leva. O juiz fala assim, pague-se todos os feriados que foram trabalhados. Aí chega no cartão de ponto do cara, não tem um feriado trabalhado que não está prescrito. Então vamos lá. Chegou na execução, é a hora de calcular. O juiz abre 30 dias, mais ou menos, para apresentar os cálculos, as partes impugnarem. Se caso o juiz não pegar um cálculo de um ou de outro, mais 6 meses para poder, se for fazer perícia. Eu apresento um cálculo de 100, a empresa apresenta um cálculo de 5 mil.
Então, não tem como o juiz homologar vai mandar fazer perícia. Nessa brincadeira demora 6 meses. E aí o juiz vai e dá uma sentença homologando os cálculos. Homologou os cálculos, tem o recurso de cálculo, que chama embargos à execução. Demora em média 30 dias para o juiz julgar. Se o juiz mandar modificar, manda modificar a perícia. Por isso que eu pus uma setinha aqui voltando. Se o embargo de execução for negado, a empresa geralmente faz agravo de petição. Demora aí 90 dias para o tribunal julgar. Se o tribunal julgar a favor, manda recalcular na perícia. Se o tribunal julgar contra, aí que a gente vai começar a receber. Ainda tem juiz que marca audiência de conciliação, manda receber picado, que é o depósito recursal que foi feito. Então, assim, você tem que pensar bem para entrar com a rescisão direta, porque, para mim, o grande problema é ficar com a carteira aberta. Não dá baixa enquanto não terminar todo esse procedimento que eu expliquei. Se você consegue ficar e não vai ter esse risco, não tem problema. Mas a maioria dos clientes, eu sei que já quer sair, precisa arrumar outro serviço. Ah, mas teve um colega que conseguiu. Eu não uso isso como regra. É muito difícil conseguir uma liminar para trabalhador comum. Infelizmente, se fosse fácil, seria ótimo, mas não é. O tribunal só manda liberar guias quando o processo termina. Ok? Com Deus.